Olá, gente, nós estamos começando a nossa programação. Eu espero que vocês que estejam conectados com a gente sejam bem-vindos nessa programação de hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2023, e começamos o programa Simões Filho em Ação, linkado com o programa Alô Lauro de Freitas. Para vocês que estão nas plataformas digitais nesse momento aí, seja bem-vindo. A partir de agora, você comigo, a gente almoça sendo informado, ouvindo os comerciais, ouvindo belas canções gospel aqui nessa quarta-feira, 19 de abril de 2023. Junto com você, eu, Apóstolo Nunes, apresentador do programa Simões Filho em Ação, do site da TV Notícia do Povo aqui no Rádio Miab. A partir de agora, até as 13h30, nós estamos com você, levando as melhores canções gospel para todos vocês que estão ligados com a gente. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Agora de segunda a sexta, de meio-dia até às 13h30. Programa Simões Filho em Ação. Apresentação Apóstolo Nunes. Site da TV Notícias do Povo e Rádio Miab. Agora de segunda a sexta, de meio-dia até às 13h30. Programa Simões Filho em Ação. Apresentação Apóstolo Nunes. Site da TV Notícias do Povo e Rádio Miab. Agora de segunda a sexta, de meio-dia até às 13h30. Programa Simões Filho em Ação. Apresentação Apóstolo Nunes. Notícias e informações com Apóstolo Nunes. TV Notícias do Povo. Compromisso com a verdade. Agora nós vamos para os nossos comerciais. E você que está ligado com a gente aí, seja bem-vindo no programa Simões Filho em Ação, que sempre é realizado de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Eu estou com vocês aqui na telinha do @TV Notícias do Povo. Vamos aos nossos comerciais e daqui a pouco eu já volto, viu? Lembrando para você que hoje nós temos também uma entrevista com Jackson Bonfim. Ontem ele estava na Câmara de Vereadores da cidade de Simões Filho e falou pra gente lá na Câmara, e você vai ouvir a matéria que a gente realizamos ontem lá na Câmara de Vereadores da cidade de Simões Filho. Também hoje, participação ao vivo aqui no @TV Notícia do Povo, vai estar a psicóloga e terapeuta Patrícia Souza com a gente, falando um pouco sobre terapia. Mas vocês que estão em casa, fica ligado agora aí nessa programação e aos nossos comerciais, porque são eles que fazem isso acontecer. Aí, venha participar da grande campanha de Fé e Milagres na Igreja Internacional da Graça de Deus, no Conjunto Manguariba, às 7 quartas-feiras, tocando no manto da salvação. Reunião especial pela sua família, em 2 horários, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Venha tocar no manto da salvação. O pastor Gilson Caetano estará clamando a Deus em favor da sua família, nesta quarta-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus, no Conjunto Manguariba, na rua Newton Souza Filho, número 429. DJ Netinho TNC tocando só as melhores. DJ Netinho TNC tocando só as melhores. DJ Caixa d'Água de Vila Nova tocando todos os ritmos. E para vocês que estão em casa aí, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Simões Filho. Boa tarde a todos vocês que estão seguindo a nossa programação através do link. Nesse momento na cidade de Lauro de Freitas, Bahia, com o link com o programa Alô Lauro de Freitas, com transmissão ao vivo aqui do programa Simões Filho em Ação. A todos vocês que estão no rádio, seja bem-vindo, porque agora os nossos comerciais é para você. Bem pertinho de você, trabalhamos com motos e bicicletas, fazemos troca de óleo, solda elétrica e muito mais. Venha para o melhor. Borracharia Claudino, WhatsApp 87-99628-6505, 87-99628-6505, projeto número 8, Rua A, número 11.
sabendo? O melhor açaí e sorvete de Campo Grande, com o melhor preço da Zona Oeste, é aqui na Tenda do Açaí e Sorvetes. Aceitamos cartão e Pix. Então você já sabe, nesse verão, venha se refrescar com o melhor sorvete e açaí da região. Aqui na Tenda do Açaí e Sorvetes, com grande variedade de sabores para você saborear à vontade. Atenção, essa promoção é para alegrar seu coração. No Pix ou no dinheiro, temos milheiro de tijolo a partir de R$ 779,99. Coluna de um quarto, R$ 64,99. Vergalhão 316, R$ 12,45. Claro, filito, R$ 6,50. E muito mais. É promoção na areia, na pedra, no tijolo. É a loja toda em até 12 vezes sem juros no cartão. Alô, Dona Maria, aperta o maridão que agora a obra sai. Material de construção de Sensa Mais Brasil. Ficamos na Estrada do Moinho, 1400. Nosso zap, 99805-8045. 99805-8045. Como vocês estão participando com a gente aí através do rádio nesse exato momento, nós vamos ouvir a mensagem de fé do apóstolo Nunes, que sempre ele traz uma mensagem de inspiração para o nosso coração e para o coração daqueles que estão seguindo todas as nossas páginas, as nossas plataformas. Você que está ligado aí agora, neste momento agora, através do 7592021345, você que está ligado com a gente lá em Lauro de Freitas, através do link Alô Lauro de Freitas, seja bem-vindo. Nós vamos ouvir agora a mensagem e daqui a pouco nós vamos ouvir também uma matéria exclusiva de Jacques Bonfim, falou um pouco sobre a questão da segurança das escolas. Tive ontem na Câmara de Vereadores e o mesmo falou um pouco sobre o seu trabalho, sobre os projetos, e a gente daqui a pouco vai falar com ele na transmissão, tá bom? Mas enquanto agora você ouve a mensagem do dia. Bom, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá com mais uma mensagem do dia. Hoje eu trago um tema baseado nas expectativas. E eu quero dizer para você, não crie expectativa em ninguém, principalmente no ser humano. Porque o ser humano tem altos e baixos. Nem todo ser humano tem o mesmo compromisso com a palavra de Deus como você tem. Por isso que eu digo, não crie expectativas nenhuma em ser humanos, principalmente ser humanos que são enrolados. Pessoas que não têm palavras, são pessoas que na sua presença confirma que vai tentar solucionar o seu problema e quando sai, desfaz de tudo que ele programou. A expectativa, ela deixa a gente com ansiedade, ela deixa a gente com objetivos futuros grandes para acontecer. A expectativa nos deixa, muitas das vezes, atormentado. Perdemos a capacidade de dormir e de relaxar quando nós estamos criando expectativa em pessoas. Principalmente pessoas que outrora você pensa que realmente são verdadeiras. Quando você cria expectativa nas pessoas, você deixa de viver aquilo que Deus tem de propósito. Eu digo para você que eu tenho vivido esses momentos de expectativa, mas eu pude colocar todas as minhas expectativas em Deus. Porque eu sei que Deus é o único que não pode me enganar. Deus, ele nunca foi mentiroso e nunca será mentiroso. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Eu não sei porque tem muitas pessoas que ainda dizem que servem a Deus e não cumprem com a sua palavra. Então, por isso que hoje, nesse dia, eu digo para você, não crie expectativa em ninguém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Baseado nisso, eu deixo um versículo bíblico para o seu coração, que eu sempre venho falando e continuarei falando para todos. A expectativa de você estar acreditando em alguém poderá lhe deixar você triste, angustiado e até depressivo. Não crie expectativa em pessoas que não têm palavra, pessoas que têm discursos bonitos, mas não têm uma vida vivida em Deus. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Valeu? Um bom dia e Deus abençoe você e a sua família. Lembre-se, não crie expectativa em seres humanos.
Rapaz, aí você ouviu a voz e o recado do apóstolo Nunes, que transmitiu pra gente aqui algo especial para as nossas vidas, e precisamos entender que não podemos criar expectativa em ninguém, porque nem todo mundo está preparado para aguentar o sofrimento. Porque quando você cria expectativa nas pessoas, você na verdade passa a confiar e acreditar na pessoa, e de repente a pessoa lhe desanima, a pessoa lhe desampara, a pessoa não fica mais com aquele crédito e você acaba ficando frustrado. E a frustração, ela é muito perigosa na vida do ser humano. Então você passa a ficar sendo frustrado. Mas hoje é quarta-feira, você não precisa ficar com a cabeça quente. Só basta você acreditar nos seus projetos, nos seus sonhos e deixar que tudo Deus está no controle, porque está escrito assim: Deus, ele está no controle de tudo. Se Deus não permitir, nada acontece. Se Deus não realizar, nada será feito. Se Deus não falar e não apoiar, nada será feito. A nossa psicóloga e terapeuta Patrícia Souza já está nos assistindo, certo? Daqui a pouco ela vai fazer a conexão comigo e ela vai falar um pouco com vocês sobre a questão da terapia mental e vai mostrar pra gente algumas coisas que é necessário a gente preparar, certo? Mas você que está ligado com a gente aí através do 7592021345, eu quero dizer para você que na hora de comprar barato, você não deve esquecer de comprar na Emanuel Materiais de Construção. Blocos, telha, cimento, todo tipo de ferragem você encontra na Emanuel Materiais de Construção. A Emanuel Materiais de Construção fica localizada na Avenida João 23, ao lado da escola 7 de novembro. Na Emanuel Materiais de Construção, você pode comprar o que você precisa para a sua construção. Só lembrando para você que a JP Ferragem também faz as suas ferragens de estribo para que você possa construir a sua casa com segurança. Então você que está ligado com a gente, participa aí, vá lá agora na Avenida João 23 ou na Rua Marlene de Aragão, em frente à escola 7 de novembro. Lá você vai encontrar o que você precisa para a sua construção e para a sua ferragem para construir a sua casa. Daqui a pouco ela já está nos assistindo, já está agora aí nos vendo. Nós estamos ainda dando as partes comerciais, mas daqui a pouco a psicóloga e terapeuta vai estar com a gente ao vivo falando um pouco sobre a terapia. E a gente vai fazer algumas perguntas para ela e ela vai trazer algumas informações bacanas para você. Então você compartilha para os seus amigos, compartilha para o seu colega que está, você compartilha para outros, para que a gente possa participar e você possa também fazer a sua pergunta aqui no @TV Notícias do Povo, aqui no programa Simões Filho em Ação, linkado hoje com o link Alô Lauro de Freitas. Eu aproveito a oportunidade de mandar um abraço para essa galera toda que está nos assistindo agora lá na cidade de Lauro de Freitas, Bahia. Você que está em Camaçari, São Francisco do Conde, você que está agora nesse momento em São Sebastião do Passé, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos vocês que junto compartilham a nossa atividade. E a gente sabe que tudo tem luta, nada é fácil. Quando você descobrir que alguma coisa está fácil é porque está acontecendo alguma coisa dessa tanta facilidade. Mas nós que estamos aqui ao vivo nas plataformas, entendemos que Deus, ele é fiel para nos abençoar e nos ajudar. Vamos agora ouvir uma entrevista que nós realizamos ontem com o vereador Jackson Bonfim. Ele falou um pouco sobre a segurança nas escolas e depois das reuniões que foram realizadas, ele mostrou pra gente que tá tudo tranquilo. Você que é mãe, você que é pai, você é aluno, como deve se conduzir. Então você vai ouvir agora essa entrevista com ele, Jackson Bonfim, vereador da cidade de Simões Filho. Veja agora aí no link, na transmissão agora. Para vocês que estão em casa. Na Câmara de Vereadores nós vamos falar um pouco sobre as reuniões que foram realizadas devido às incidências que está acontecendo nas escolas, muitas situações, e ele vai falar para a gente o que é que ele tem feito, qual foi o resultado de todas as reuniões. Jackson Bonfim, você está agora de frente com a tela da TV Notícia do Povo, através do Rádio Miab, nesse momento agora, através da página @TV Notícia do Povo no Instagram. Olha, eu gostaria de falar primeiro sobre as iniciativas que a Câmara tem tomado desde a última terça-feira. Na última terça-feira nós tivemos reuniões aqui com o Major
e Delgar, discutindo não só a segurança nas escolas, mas discutindo a segurança no município de uma forma geral. E os resultados são positivos, o número de homicídios diminuiu em nossa cidade. Com relação à questão das escolas, hoje foram apresentadas aqui 4 indicações por diferentes edis, no sentido de melhorar a qualidade e segurança na escola, visando dar aos pais uma maior tranquilidade. E aqui eu quero aproveitar o programa Apóstolo Nunes TV, no âmbito da TV Notícias do Povo, que é um canal de comunicação direto com as famílias, para a gente pedir aos pais: levem seus filhos à escola. A escola é um ambiente seguro, os professores e funcionários estão todos preparados para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. Nós não podemos ceder a ameaças de rede social. E com relação a isso, o prefeito Dinha vem tomando todas as medidas cabíveis, juntamente com a 22ª Companhia Independente da Polícia Militar, com a 22ª Delegacia, através do delegado titular, né, para que a gente possa ter em Simões Filho educação de qualidade e segura. Então foi reunir o prefeito com o secretário de Ordem Pública, com a Secretaria de Educação e com todos esses órgãos de segurança pública do Estado, visando dar aos pais tranquilidade. Vocês podem levar seus filhos para a escola, né? Os alunos têm segurança nas escolas. Em Simões Filho não houve nenhum caso grave, a rede pública e rede privada está funcionando normalmente e vamos continuar a nossa vida. O Serviço Público Municipal, através da Câmara de Vereadores, está preocupado com o aumento da qualidade da segurança. E nós fizemos a indicação hoje pedindo câmeras para colocar na frente das escolas, câmera de vídeo monitoramento e também a sirene de alerta, além da criação de um número exclusivo com a Polícia Militar, para que em caso de alguma ocorrência acontecer, a gente poder disparar todos esses sistemas de segurança. Então, pai, leve seu filho à escola, que a vida continua normal. Bom, aí vocês ouviram a entrevista com Jacques Bonfim, vereador da Câmara de Vereadores da cidade de Simões Filho, que trouxe pra gente uma palavra de encorajamento, né? Para que vocês que são pais, vocês que são realmente alunos, saber que vocês podem ir para as escolas, porque está tudo no controle, está tudo no controle, e a gente sabe que os vereadores da cidade de Simões Filho têm trabalhado de forma especial para o povo de Simões Filho. E a prefeitura, na administração do prefeito Jorge Tolentino, tem feito o que é necessário para manter a segurança e a qualidade de vida para todos vocês. Então, Jacques Bonfim falou aí agora com a gente através do rádio aqui Miab, e vocês que estão ligados na nossa programação. Só lembrando para vocês que nós estamos com a primeira edição agora que começa, certo? Agora são 12 horas mais 15 minutos. Esse programa vai de segunda a sexta, a partir do meio-dia até as 13h30, onde a gente leva entretenimento, música, canções, e a gente leva informações para vocês de tudo que está acontecendo no interior do estado da Bahia e na sua cidade. Aqui em Simões Filho não seria diferente a gente trazer essas informações. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para Guel Lima, que está nos assistindo aí nesse momento, que é o diretor da TV Baianidade, do site Baianidade. Você sabe todas as programações aí, o @tvbaianidade.com.br. E eu quero aproveitar esse momento que nós estamos aqui, que daqui a pouco a psicóloga e terapeuta Patrícia Souza vai estar ao vivo com a gente. E se ela estiver agora nesse momento nos assistindo, ela já pode clicar para que a gente possa já começar a entrevista junto com ela. Vocês que estão agora na cidade de São Sebastião do Passeio, mandar um abraço para todos vocês. Pronto, ela disse que já estaremos juntos falando sobre saúde mental. Então, se sinta à vontade, se você quiser já entrar agora no ar com a gente, só é clicar aí para que eu possa te aceitar aqui na plataforma e a gente vai bater esse papo e vamos falar um pouco sobre saúde mental, sobre as situações, e eu tenho algumas perguntas a fazer, principalmente quando se trata da questão mental, psicológica, emocional. Isso é muito importante para os nossos ouvintes que estão no rádio agora linkado junto com o programa Alô Lauro de Freitas. Vocês estão aí, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estão ligados com a gente nessa quarta-feira, 19 de abril de 2023. É muito importante quando você está ligado na conexão. Agora você pode acessar o site que é o www.tvnoticiadopovo.com.br
Também você pode agora também acessar o Instagram, @TV Notícias do Povo, e ouvir tudo que está sendo programado aqui no site da TV Notícias do Povo, no programa da primeira edição Simões Filho em Ação. A sua participação é muito especial para você que sempre está com a gente em todas as transmissões, porque aqui você fica informado de tudo, já sabe, né? O seu horário de meio-dia, eu e você juntos, a gente aqui fica no entretenimento, nas canções, a gente ouve muitas informações e fica ligado em tudo que está acontecendo, porque o programa Simões Filho em Ação traz para você novidade. Só lembrando para você que no dia 11 de junho vai ter uma feijoada maravilhosa. São João se aproximando, então você se liga aí, ó, nessa programação, ó. Essa programação especial dela, que é a nossa amiga Ana Carvalho, que está realizando na cidade de Simões Filho, ó, essa feijoada deliciosa, e você não pode perder. Feijoana, forrozinho de pé de serra, feijoada e bebidas típicas. Dia 11 de junho, a partir das 11 horas da manhã. Salva na agenda e garanta o seu feijão. Local, Praça da Quadra de Areia, Rua São Vicente, Quadra 1, CIA 2, Simões Filho. Apoio TV Notícias do Povo. Dessa você não pode ficar de fora. Viu aí o São João chegando e Ana Carvalho fazendo também sucesso aí. Eu quero mandar um abraço para Ana Carvalho, mandar um abraço para essa toda a galera. Só lembrando para você que sábados e domingo, logo pela manhã, Ana Carvalho faz uma feijoada deliciosa. Você vai lá prestigiar, eu já fui, vários amigos meus já foram prestigiar, e ela está elaborando para o dia 11 de julho este grande evento, viu? Ó. Primeira Feijoana, forrozinho de pé de serra, feijoada e bebidas típicas. Dia 11 de junho, a partir das 11 horas da manhã. Salva na agenda e garanta o seu feijão. Local, Praça da Quadra de Areia, Rua São Vicente, Quadra 1, CIA 2, Simões Filho. Apoio TV Notícias do Povo. Dessa você não pode ficar de fora. Bom, agora são 12 horas mais 20 minutos na capital baiana, na cidade de Simões Filho. Nós estamos transmitindo o seu programa que você já conhece, que é o programa Simões Filho em Ação. Aqui a gente traz informações e notícias e as melhores canções gospel para todos vocês que estão ligados na nossa programação especial desse dia. Na primeira edição, você já entra com o programa Simões Filho em Ação linkado na outra plataforma. Alô, Lauro de Freitas, vocês que estão agora em todas as plataformas junto com a gente através do site, que é o www.tvnoticiadopovo.com.br. Então você fica ligado. Então você vai agora no Instagram, no @TV Notícia do Povo, e você fica informado. Daqui a pouco, se ela já estiver nos assistindo aí, nós já vamos dar a participação à psicóloga e terapeuta Patrícia Souza, para que ela, na verdade, entre ao vivo nessa programação e a gente apresente ela e você saiba o tipo de trabalho que ela realiza na cidade de Simões Filho, no estado da Bahia. Ela é psicóloga e terapeuta, fala sobre um pouco da mente. Então eu quero chamar a sua atenção neste momento que está no Rádio Comigo, aqui na plataforma digital, para que vocês saibam que nós estamos realizando. Mas tem muita gente que tem ligado para a gente aqui para fazer muitas perguntas, e eu quero hoje falar com Patrícia Souza, que já está nos assistindo, e espero que ela clique aí para que eu faça a conexão aqui e coloque ela ao vivo na nossa programação hoje aqui do site da TV Notícia do Povo, aqui na plataforma digital. Aqui você fica ligado, informado de tudo. Eu quero mandar um abraço aí para todos os locutores aí da cidade de Simões Filho, você que está agora aí no centro da Avenida Elmo Cerejo de Farias, ligadinho na nossa programação também. Quero mandar um abraço aí para todo o povo do Camelódromo que está no Mercado Municipal Jeová Girei. Mandar um abraço para essa galera toda. Agora você sabe, né? Deu horário de meio-dia, quer almoçar? Você encontra um dos melhores restaurantes em Simões Filho, Dona Flor. Você tem um atendimento especial, tanto como Dona Flor, tanto como Débora e como o meu amigo Cláudio, que está ali oferecendo vários alimentos deliciosos. A exemplo do que eu mais curto lá, que sempre quando eu chego no horário depois do programa, eu curto um assado de porco delicioso,
que é maravilhoso, que Dona Flor, restaurante ali no centro de abastecimento Jeová Jireh. Então você já sabe, né? Na hora de você fazer aquela alimentação do meio-dia, procura o restaurante de Dona Flor. Então você fica ligado com a gente. Então, gente, a você que está agora em São Francisco do Conde, eu quero mandar um abraço aí para o prefeito Antônio Calmon, mandar um abraço aí para todos os vereadores que estão acompanhando o trabalho do prefeito Calmon, mandar um abraço aí para todos os coordenadores, todos aqueles que fazem notícia e informação lá na cidade de São Francisco do Conde. A gente sabe que São Francisco do Conde é uma cidade muito próspera, é uma cidade rica, é uma cidade que tem desenvolvido um trabalho social importante aí. Então eu quero mandar um abraço para o povo que está em Caípe de Baixo, Caípe de Cima, todos vocês que estão ligados na nossa programação. E a galera de Candeias lá no distrito do Malembar, quero mandar um abraço aí para toda essa galera que está também ouvindo a gente, a programação aqui no rádio e também aqui no @TV Notícias do Povo. Seja bem-vindo, vocês que estão ligados com a gente na nossa programação. Hoje, 19 de abril de 2023, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Daqui a pouco ela vai estar com a gente aí ligado e a gente vai estar falando um pouco sobre terapia mental. Talvez você não entenda o que é isso, mas a gente precisa entender até para a gente se cuidar. Precisamos nos cuidar, precisamos melhorar, precisamos realmente mudar de pensamento. Então, a psicóloga e terapeuta vai estar dando essa fala com a gente aqui. A gente convidou ela para participar hoje no dia 19 e ela vai estar com a gente aqui para falar um pouco. Minha amiga Tayana Basto, que vai estar comigo no dia 26 de abril, ela vai estar comigo também, falando um pouco sobre saúde. A gente vai bater aquele papo, falar de tudo de saúde, tudo um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre a questão mental com a psicoterapeuta Patrícia Souza, aqui na cidade de Simões Filho. Mas vamos agora mais uns comerciais e quando a gente voltar, eu espero que ela clique aí que pra gente já entrar ao vivo com Patrícia Souza. Valcel, a melhor assistência técnica para o seu celular. Trabalhamos com capas, películas, carregadores, fones e caixinha de som. Fazemos troca de conector, fone, reparo em placas e muito mais. Promoção de troca de tela, só R$250. Compramos e vendemos celular usados e novos. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Facebook, @Valcel, Instagram, @Val58Cel. Valcel Assistência Técnica, Petrolina, Pernambuco, projeto número 8, Rua A, número 11, WhatsApp 87-98847-6809 ou 87-98861-1880. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Aí, tá sabendo? Quinta-feira, dia 27, especial com o pastor e cantor Fernandes Lima ao vivo. Ele cuida de tudo, cuida de mim. Bom, gente, nós estamos ao vivo aqui já com ela, Patrícia Souza. Olá. Hoje vai falar um pouco sobre mente. Patrícia, seja bem-vinda à nossa programação do site da TV Notícia do Povo, seja bem-vinda à plataforma @TV Notícia do Povo, através do link da cidade de Lauro de Freitas, que nós estamos transmitindo ao vivo agora em todas as plataformas. Seja bem-vinda nessa programação. Muito obrigado pela sua atenção de estar comigo hoje aqui no site para a gente produzir algo especial para o povo da cidade de Simões Filho e aqueles que estão nos assistindo através dos links, tá bom? Boa tarde, como é que tá você? Tudo bem? Eu estou bem, boa tarde. Agradeço o convite, Apóstolo Nunes, TV Notícias do Povo. É com imensa felicidade e satisfação que eu estou aqui junto contigo para trazer um pouquinho do que é saúde mental, do entendimento, né, da terapia em si e o quanto ela é importante para a nossa vida de modo geral. Então eu fico Patrícia, muito feliz e gratidão. A minha primeira pergunta de hoje é o seguinte: qual é a diferença do psicólogo para o terapeuta? Olha, o psicólogo, ele é gerido pelo CRP, né, pelo Registro de Psicólogos. O psicoterapeuta já é uma atividade livre, onde você
consegue fazer um curso e atuar na psicoterapia, né? Então, a psicoterapia é uma atividade livre. Por exemplo, quem é advogado, quem é contador, pode fazer uma formação em psicoterapia e atuar como psicoterapeuta. O psicólogo também é psicoterapeuta, né? Mas dentro da hierarquia existe o psicólogo, né? Que está acima do psicoterapeuta, porque ele tem um conselho, ele tem inúmeras ferramentas para utilizar, e a psicoterapia, a terapia falada, o psicólogo, ele tem muito mais ferramentas nesse sentido, né? Mas a psicoterapia, no meu caso, qualquer profissão pode ser psicoterapeuta, basta fazer a formação. Eu lhe fiz essa pergunta devido às pessoas entenderem que o profissional, além de ele ter a categoria para exercer a sua atividade, mas existe algo que é específico melhor, que se chama o talento. Não é por eu ser radialista que eu vou me acompanhar de ser hoje um terapeuta. Às vezes a gente temos que entender que é a questão do dom, a questão de aproveitamento, para entender as pessoas, para entender o ser humano, que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, está muito difícil. Algumas perguntas dos nossos ouvintes têm aqui agendado. Uma das perguntas é a seguinte: em 2019, nós tivemos um impacto com a pandemia que realmente trouxe para a gente umas dificuldades. 19, 20 e 21 e 22 e 23 ainda nós estamos vivendo alguns traumas. Mas em 2019 a gente não sabia ainda quem era esse vírus. A gente vivia momentos difíceis. Bota a máscara, tira a máscara. Relacionamento em casa começou a se movimentar em discussões. Pessoas começaram a se intrigar porque não estavam aceitando ainda a situação da questão desse Covid-19. Então, em 2019 a 2020, foi um pânico tremendo. Como é que você analisa hoje, durante o período de 19 e nessas situações? Hoje eu vi casamentos destruídos, pessoas estão incapacitadas para se relacionar, pessoas não estão vivendo mais com aquela carisma de amizade, as pessoas estão grosseiras, entre aspas, no sentido de ser elegante com outra pessoa. Então a gente sabe que essa situação do Covid-19 movimentou isso. Mas um fator principal que eu quero entrar aqui agora com você é a questão do relacionamento pessoal. Perfeito, então, você agora a resposta, se sinta à vontade, porque nós estamos configurando em todas as plataformas agora. Exato. E assim, apóstolo Nunes, a pandemia, ela, aqui no Brasil, ou pelo menos pra gente aqui, em março de 2020, né, foi que ela veio bem latente. E eu lembro bem da semana em que se fechou tudo, foi na segunda semana de março, né, foi aquele pânico total. E eu estava justamente ligada nisso, porque uma semana antes foi aniversário do meu filho, e até então não tinha notícia de nada de terapia, aqui pra gente, claro, no Brasil, né. Mas na segunda semana a gente já estava em casa. E o que é que aconteceu? Quando a gente se fechou em casa, quando a gente teve que olhar para a nossa família, a gente teve que olhar para a nossa vida de fato, porque a gente estava fechado. Não tinha como sair. Tudo estava fechado. Não tinha trabalho. Estava tudo fechado. Então a gente precisou olhar para casa. E o que é que aconteceu na pandemia? Houve um boom de separações. Houve um boom de agressões físicas, né? Houve um boom de transtornos mentais, mas o que é que a gente é estudante dessa área, né? A gente que vivencia nessa área, a gente traz a informação de que a terapia, ela foi o gatilho, ela não foi o causador dos transtornos, ela não foi a causadora das separações. Aqueles relacionamentos já não estavam tão bons, aquela convivência familiar já não estava tão boa, né? Então, assim, o cérebro humano já tinha algum tipo de transtorno minimamente iniciado ali, mas a pandemia, quando ela fechou e veio o pânico, aí foi o boom, foi o gatilho, foi o estopim. E o que é que a gente traz? Ela engatilhou esse processo, mas muita gente já não estava bem no relacionamento. E por que a gente não via isso? Porque a gente saía, a gente tinha academia, tinha o barzinho, tinha o lazer, tinha a igreja, tinha o encontro dos amigos. Quando aconteceu a pandemia, ninguém saía. Os amigos deixaram de se ver. O trabalho, você não podia ir. Então, aquilo não podia ser disfarçado mais.
Você olhava para o marido em casa e dizia assim, quem é essa pessoa? Estou morando com ele há 5 anos, há 10 anos, mas eu não conheço. Estou conhecendo agora, em uma semana de terapia. Que ele é grosseiro, que ele é nervoso, que ele é impaciente, que ele não é tão bom pai assim, né? Mães que deixavam o filho, por exemplo, na escola e aí com outros cuidadores, não convivia com a criança praticamente. Mas na terapia teve que dar aula, teve que ser a professora, teve que ser a cuidadora, e aquilo transformou-se num transtorno gigante, né? E muita gente não soube lidar com isso. Não sabe lidar até hoje, né? Mas hoje a gente está mais flexibilizado, a gente já consegue sair, os cinemas já reabriram, os barzinhos já reabriram, a academia já reabriu. Então trouxe um alívio, né? Mas, de certa forma, muita coisa já existia lá. Bom, a terapia, a gente sabe, seja ela qual for, Xexinoe, seja ela cristã, seja ela espiritual, seja ela religiosa, ajuda bastante. Agora, eu defendo muito o profissional que é preparado para entender a mente do ser humano, assim como você, assim como outros profissionais. Exato. Quando a gente fala sobre depressão, algumas pessoas têm depressão como se fosse uma mania ou uma situação para adquirir um benefício do INSS. Às vezes, surge até esses comentários. Eu queria que você falasse um pouco. A depressão, ela é realizada por trauma de criança, quando a pessoa conviveu naquele momento com os pais que muitas das vezes grosseiros, ignorantes sobre o assunto, pessoas que na verdade não foram realizadas nos seus desejos, nas suas emoções, e muitas das vezes, quando cresce, descobre que está vivendo esse momento depressivo e essas frustrações. Como pode ocorrer isso de uma hora para outra, uma pessoa que outra hora era tranquilo, e de repente a pessoa começa agora a se esconder, se afastar de todo, usar remédios simplesmente para manter o seu emocional, onde ele poderia procurar um profissional capacitado para lhe orientar que isso é só um momento de passagem. Como você me explicaria isso para esse público que agora está nos assistindo? Tem algumas perguntas aqui bastante boas. Eu estou pegando o do antes da semana, onde pessoas, na verdade, façam essa pergunta para a Patrícia, porque a gente conhece o trabalho dela na Bahia, conhece o trabalho dela em Simões Filho. E eu tive presencialmente com você num evento que foi um sucesso. Lhe digo para você que, independente das pessoas trazer questões religiosas, trazer questões que Deus está atuando, que a gente sabe que Deus atua em tudo, você foi muito magnífica quando você levou uma plateia no emocional e provocou um desejo das pessoas viver melhor. Mas a minha palavra, só para concluir, que eu tenho que fazer esse texto, para que, na verdade, você interprete do outro lado. O que faz uma pessoa se levar a esse momento de depressão? Olha, o primeiro ponto é que existe muito preconceito ainda, né? Existe muito comentário das pessoas e que não acreditam que a depressão existe. Existe muito comentário que quando alguém diz assim, eu estou depressivo, o outro diz, nada. Se você tiver alguma coisa para fazer em casa, isso melhora. Isso é só coisa da sua cabeça. Então tem muito preconceito, por falta de conhecimento mesmo, ignorância e saber, né? E eu te digo que não é falta do que fazer, não é fingimento, não é brincadeira, não é vitimismo. A depressão, ela realmente é um transtorno e ela existe de fato, tá? E o que é que você fala sobre a questão de isso vem da infância, isso vem de onde, o que é que ocasionou a depressão, né? Na minha visão e no meu método, eu trabalho com a terapia transpessoal sistêmica, a gente compreende o ser humano como participante de vários sistemas. Ele não é único. Ele vem de uma família, ele tem um sistema familiar, ele tem um sistema religioso, ele tem a comunidade e ele tem toda essa formação. Então, ele não é sozinho. Então, a depressão pode ter vários fatores. Pode ter sido na infância, onde você sofreu um trauma. Pode ser de fator genético, ou seja, alguém na sua família já tinha depressão lá, sua bisavó, mesmo alguém que você não conheceu, que você não teve acesso. Então, já existia algum tipo de transtorno na família. E o que é que aconteceu na sua geração? Você passou por um trauma e aquilo foi um gatilho que trouxe a depressão
depressão à tona na sua geração, na sua vida. Então, a gente investiga muito a infância, porque é super importante saber que a gente vem de todos esses sistemas e que a gente herda dos nossos pais não apenas cor do cabelo, cor dos olhos, característica física. A gente herda também a questão genética, de doenças que são genéticas. A gente ouve os médicos falarem disso, né? Hoje, quando você vai no consultório, normalmente o médico pergunta, já tem alguém com câncer na família? Já tem alguém com hipertensão na família? Por que é essa pergunta? Porque o fator genético influencia. Só que o fator genético é único e suficiente para você desenvolver aquilo? Não é determinante. Mas se você tem um gatilho que te faz ocasionar, é como se abrisse aquela ferida, isso pode vir à tona. Então é o caso da depressão e dos transtornos. Todo ser humano existe, a gente trabalha com a questão das bordas, né? Você tem uma borda, todo ser humano tem tristeza. Todo ser humano passa por perdas, né? Você tem uma perda de um familiar, você tem um luto, você sofre, você fica mal ali naqueles dias por algum tempo. Todo ser humano lida com a raiva, com o destempero, às vezes com o estresse, e você passa por um momento de estresse. Mas onde é que surge o transtorno? Quando você ultrapassa as bordas. Quando essa tristeza ela dura meses, anos e muito tempo e você não consegue sair sozinho. Tá todo mundo ali te incentivando, mas você não consegue. Quando essa raiva, ela sobe lá pro teto do estresse, né? Ela sobe a janela, ultrapassa a borda e você não consegue voltar sozinho. Você precisa de uma medicação. Então aí você ultrapassou a borda. É aí que o transtorno está presente. E o que é que acontece? Você precisa do psiquiatra. Aí não adianta preconceito. Você precisa buscar ajuda de alguém que estudou para isso. E você precisa da terapia. Porque o medicamento não trata a causa. O medicamento segura os sintomas, mas você precisa ir para a terapia para a gente buscar o que é que foi. O que foi esse gatilho? O que é que você está vivendo? Como é que está a sua rotina? Como é que está a sua casa? Quem são as pessoas que convivem com você? Porque muitas vezes conviver com algumas pessoas é o fator que desencadeia. Ter um ecossistema doentio e tóxico é um outro fator que desencadeia. Então a gente na terapia vai buscando, vamos lá na infância, como é que foi a sua criação? O que é que você viu e sentiu dos seus pais? Quem foram os seus cuidadores? Muitas vezes não foi o pai, foi a mãe, foi a avó, foi a tia, né? O que é que você viu e percebeu disso? Então, toda a interpretação do paciente em consultório ela é válida. A gente aceita. Porque tem muito a ver, ou tudo a ver com como você viu, como você interpretou. Não é como a sociedade vê, é como você sentiu, né? Então, a depressão e outros transtornos têm toda, né, essa... Como é que eu posso falar? Tem todos esses fatores envolvidos. Todos esses sistemas estão envolvidos. Bom, para vocês que estão assistindo a nossa programação aí no rádio, vocês que estão na plataforma digital nesse momento, eu estou conversando aqui com a psicóloga e terapeuta, ela, Patrícia Souza, que está trazendo para a gente muitas informações importantes para o seu conceito de vida. Você que quer mudança de vida, você que quer, na verdade, mudar, independente dos remédios, independente do diagnóstico que foi dado, você precisa realmente de alguém que caminhe com você, junto com você. Doutora, veja bem, a questão da bipolaridade. Bipolaridade, eu digo que eu tenho essa bipolaridade. Eu reconheço, às vezes, e sempre digo que ela é silenciosa. Quando eu me sinto apertado, com dificuldade de estar num lugar fechado, sem ventilação, um lugar que eu não sinta o ajeitamento de muitas pessoas, eu tenho uma mudança de comportamento. Eu já tive com alguns psicólogos, já fiz algumas terapias, primeiro porque eu leio muito, eu palestro, eu ministro a palavra de Deus, eu faço rádio de manhã, de tarde, de noite, e a nossa mente, ela fica como se fosse um mecanismo de produção ali. O que me faz bem, o que me controla, não é simplesmente um remédio que eu faço uso. Certo? Eu faço alguns usos de alguns remédios para me deixar relaxado, para me deixar sempre constante nessa mesma furia que você está aqui. Mas quando eu estou de frente de uma tela, de frente de um microfone, eu me sinto apalpado para, na verdade, me sentir à vontade. Ou seja,
não é a fama, não é a questão teórica de um apresentador, é simplesmente eu me sinto legal, porque estou aqui, como eu estou agora falando com você, eu me sinto confortável e para mim parece que tudo está mudando, então o remédio ele fica encostado. É tanto que um dos nossos psicólogos mandou que eu desmamasse alguns remédios. Mas eu tenho uma preocupação com essa bipolaridade, e teve um ouvinte que escreveu para mim no 7592021345 dizendo o seguinte: pergunte a Patrícia Souza por que a bipolaridade ela só vem em momentos que nós estamos de crise e vem no silêncio. Eu disse, vou fazer essa pergunta e ela vai esclarecer. Então eu queria que você esclarecesse por que a bipolaridade, independente da pessoa ter algum problema ou não, acontece de forma que a gente nem sabe, mas acontece. Exato. É exatamente o que eu falei lá no início. Tem fatores e momentos que são os gatilhos de ativação. Ou seja, você já tem aquele transtorno, você já tem aquele processo, como você, por exemplo, né? Você diz assim, ó, eu tenho bipolaridade. Se for diagnosticado, sim, eu tomo medicação, ok. Quando tá tudo bem, isso não me vem, isso não me sobrevém, eu tô tranquilo, eu tô livre. Mas quando eu tenho, digamos, um problema no trânsito, bati o carro, alguém bateu no meu carro. Olha o gatilho aí. É nos momentos de crise que você vai ser testado justamente, se você está bem de fato ou não. Mas se você está ali, na sua zona de conforto, digamos, no momento zen, eu estou maravilhoso, eu estou zen, eu estou fazendo o que eu gosto, provavelmente isso não te atinja. Mas se tem um problema no casamento, eu discuti com a minha esposa e foi muito difícil, pronto, isso vai te sobreviver. Então, é como se você não tivesse imune a isso. Você não está imune quando você toma medicação. Você vai lidar com os sintomas. Mas, de vez em quando acontecer um momento gatilho, isso vai voltar para você, de alguma forma. Positivo. Entende? Então, isso são os momentos gatilho. Isso não quer dizer, vou fazer a terapia e vou ficar curado. A gente não trabalha com cura na terapia. A gente trabalha com uma nova visão, onde a gente vai descobrindo, e nada melhor do que o autoconhecimento. Nada melhor como você sentir que eu acho que eu vou entrar em crise. E você sair daquela discussão, entende? Então isso é autoconhecimento. O que é que a gente trabalha na terapia? Você se conhecer, você saber que antes de vir aquela crise, você vai precisar dar um passo para trás. E você vai dizer, pronto, hoje tá difícil, eu não dormi direito, eu vim para o trabalho e fui muito cobrado. Aí você vai sentindo no seu corpo, porque dá sinais. Isso dá sinais no seu corpo antes. Eu vou entrar em crise. Então, peraí, gente, me dá um tempinho. Daqui a meia hora a gente fala sobre esse assunto. Agora eu não vou falar. E isso você vai sentir no seu corpo antes. Porque se você continuar insistindo, você continuar num ambiente de crise, tenha certeza, você vai ter a crise. E aí você vai precisar de mais medicação. Se a sua medicação está fraca, a medicação vai ficar forte. E um outro cuidado que eu sempre falo aqui, desmame de medicação é ideal e que trabalhe a psicoterapia aliado com o psiquiatra. Os dois juntos. Porque o psiquiatra, quando você vai no consultório, ele observa. Ele observa, inclusive, a sua comunicação não verbal. O que você não fala. Você está lá no consultório e diz, doutor, eu estou bem, mas o seu corpo, sua perninha está balançando, sua cabeça não para, né? O olho está piscando. Do nada, então ele diz assim, você tá bem? Ah, ok. E aí, doutor, vai me diminuir minha medicação? E ele não diminui. Por quê? Porque ele viu pela comunicação não verbal que não é exatamente aquilo que você fala. E é exatamente o que a gente trabalha na terapia. A gente vai mandando, né, toda a devolutiva para o psiquiatra. Ele vai entender a partir da minha linguagem, a partir da minha comunicação, se você está bem mesmo, se ele pode desmamar, se ele pode confiar em você. Porque o psiquiatra precisa confiar em você. Ele precisa saber que você está bem para desmamar. Não é só tirar a medicação. E o psicólogo não faz essa parte. A gente não mexe em medicação. Existe a hierarquia, né? Onde a gente precisa respeitar os profissionais que vieram antes, né? Que têm mais conhecimento. Então, tem algum tipo de medicação, a gente não tira de paciente. A gente diz, olha, eu preciso saber o que está acontecendo lá no seu psiquiatra, deixa eu mandar um informe. Quando você for na próxima consulta, leva isso aqui, leva essa devolutiva para ele. Porque ele está entendendo que é de profissional para profissional. O profissional tem uma
visão macro muito maior da saúde mental. O paciente, às vezes, engana, entende? Ou tenta enganar o psicólogo em consultório, ou tenta enganar o psiquiatra, mas a gente tem um olhar apurado. Tem um olhar clínico mesmo, em relação ao fator, né? Exato, exatamente. Outra pergunta é o seguinte, teve um ouvinte aqui, Ana Cristina, ela mandou que eu te perguntasse, aqui no Zap, no 759-202-1345, porque muitas das vezes, quando ela está vivendo momentos felizes, aí ela chega àquele momento e, de repente, aquele momento feliz se destrói no momento que ela está vivendo com aquela felicidade. E ela não conseguiu ainda descobrir por que acontece isso. Ela quer saber dessa forma. Deixa eu interpretar para você, para que você, na verdade, tenha a resposta. Ela diz o seguinte, no momento que ela está amando, está se divertindo com seu esposo, com seu namorado, mas, de repente, bate uma tristeza nela e ela desanima naquele momento ali e não quer dar mais continuidade do relacionamento, do namoro, se desespera. Ela quer saber por que sente isso. Vem disso de onde? Entendi. Olha, pode ter inúmeros fatores, né? Sim. Eu precisaria conversar um pouco mais para saber como é a convivência dela, como foi a infância dela, como é o processo familiar dela. Por que eu estou te dizendo isso, apóstolo Nunes? Porque, assim, existem questões, é como se na cabeça dela ela estivesse feliz, mas ao mesmo tempo ela dissesse, eu não mereço estar tão feliz assim. Por que é que eu estou feliz? Eu tenho felicidade, vai vir alguma coisa ruim. Se eu estou feliz, normalmente tem alguma coisa ruim. Então, deixa eu diminuir aqui a minha felicidade. Só que eu vou falar pelo âmbito familiar e sistêmico, né? É o caminho que a gente olha o paciente. Sistêmico, sistemas. Muitas vezes, isso vem lá de uma crença instalada na infância, quando o relacionamento dos meus pais, às vezes, não foi tão bom, eles não foram tão felizes. Quando eu vivo momentos felizes, eu instalei uma crença em mim, em que eu não mereço isso. Eu não estou te dizendo que isso é a resposta do caso dela, tá? Mas eu estou te falando uma hipótese, né, do que pode acontecer. No fundo, a gente é muito mais leal ao nosso sistema familiar do que a gente imagina. A gente é muito mais leal do que livre. Muitas vezes a gente diz assim, eu sou livre, levanta aquela bandeira de que eu sou quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. Automaticamente, não. Muitas das suas crenças já foram instaladas lá na sua infância. Se você viu um casamento abusivo, foi o primeiro contato com o relacionamento que você teve dentro da sua casa, você achou que isso era normal. Então, quando você tem um casamento que não é abusivo, é como se ficasse faltando algo para você. Então, isso tem a ver com o sistema familiar. O meu pai e minha mãe, eles não foram felizes. Automaticamente, você criou a crença de que casamento é isso mesmo. Quando você está feliz, automaticamente bate aquela culpa. Meu Deus, minha mãe está lá sozinha, nunca mais arrumou um marido, está sozinha. Será que eu mereço? Então, deixa eu dar um jeito desse meu relacionamento dar errado. Então, a visão sistêmica é isso, é as repetições dos padrões. O que é que a gente repete dos nossos pais? Que muitas vezes, lá atrás, foi interessante. O meu pai, digamos, é uma pessoa grosseira. Ele precisou ser muito grosseiro para defender a família. Mas isso há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Muitas vezes eu estou repetindo esse mesmo padrão hoje. E a gente não se pergunta por que eu estou repetindo isso. Quantas vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, de alguém dizer assim, você é igualzinho ao seu pai. Você é igualzinho. Você é igualzinho ao seu pai. Quem vê isso, quem está de fora. A gente não vê, não. A gente acha que não, é mentira, né? Mas a pessoa diz assim, você é igualzinho ao seu pai. Ao seu jeito de ser, ao seu jeito de falar, igualzinho ao seu pai. O que é isso? Repetição de padrão. Então, será que hoje você ser igual ao seu pai, em 2023, está fazendo sentido? Realmente é necessário a gente repetir muita coisa? Não é isso? Muitas vezes lá atrás seu pai precisou ser assim, perfeito, para defender a família, trabalhar duro, sair de uma cidade para outra, perfeito. Ele precisou ser rígido. Hoje, será que você precisa ser rígido também? Em 2023? Será? Será que você não pode ser mais flexível?
Então, terapia é para achar isso. O profissional acha junto com você isso. Você está sendo igual. Está fazendo sentido você ser tão rígido com seus filhos hoje? Entende? Não é que a gente retira os valores, mas a gente negocia valores hoje em dia. Será que eu preciso ser tão rígida? Entende? Pode falar. Veja bem, eu vivi momentos na minha vida. Hoje eu sou pai de 5 filhas e 3 homens. Primeiro porque meus filhos são gêmeos. Sim. As minhas filhas já são casadas, eu tenho 7 netos. E eu lhe digo para você que não tive aquela convivência com os meus filhos da forma como nós temos hoje no século XXI, no ano de 2023, que hoje está tudo muito mais moderno, muito melhor de comunicação. Olha como nós estamos nos comunicando de forma, você lá e eu cá, você prestando um serviço à sociedade importante e eu da mesma forma. E hoje, se eu começasse a ter os meus filhos agora, eu já tinha um raciocínio diferente para que ele tivesse um crescimento melhor. Ou seja, se por acaso os meus filhos não foram sucesso agora, eu tenho uma situação dessa que foi provocada porque eu não dei aquela atenção que deveria ter dado. É aquilo que quando você falou, realmente, você já ouviu alguém dizer que você parece com seu pai? É claro que eu não vou culpar o meu pai do que ele queria, porque naquela época tudo era diferente. A gente não tinha uma comunicação diferente, a gente não tinha uma informação que nós estamos tendo agora para facilitar o público e os nossos ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo. Sim. A outra coisa que eu percebo, a situação que aconteceu em Blumenau, das escolas, e eu vejo que muitos profissionais, igual a você, igual a senhorita, têm feito um trabalho, porque os governantes não procuram colocar dentro das escolas esses tipos de profissionais ou encaminhar através dos pais que as crianças passem a entender e a compreender. Hoje a gente vê a facilidade de uma criança ter um celular, de se comunicar em muitas plataformas que são estranhas. A mente de um ser humano, ela já é difícil de ser entendida. Sim. Imagine uma pessoa do outro lado da tela lhe incentivando no momento que a gente vive. Como você analisa esses traumas que está acontecendo hoje, que a gente vê que já é nacional, federal, estadual e municipal? Hoje, os governantes estão preocupados com as escolas porque viram acontecer alguém entrar numa escola e fazer um massacre de X pessoas. Sim. Alguém já percebeu que eles têm a facilidade e eles colocam um defensor na mente dele que ele vai em cima daquilo. Não estou querendo traduzir isso como questões espirituais. Eu fujo muito dessas questões espirituais quando nós estamos fazendo algo que existe técnica. Uhum. Porque o mundo espiritual é diferente da questão técnica. Então, como você vê essa situação que está acontecendo isso, qual seria o melhor para os pais, para os educadores, ter um profissional do seu gabarito para orientar? Não seria melhor? Perfeito, perfeito. Concordo totalmente com você. E concordo em que deveria existir, dentro de todas as escolas, a psicoterapia deveria existir. O acesso às escolas com palestras de conscientização, com profissionais que lidam com crianças, com adolescentes, né, para falar sobre esse assunto, para tocar nesse assunto, para trazer esse conhecimento. Mas o que é que eu vejo diante dos governantes, ainda diante de algumas escolas? Existe um preconceito. A gente tem a mania, como brasileiro, de só fechar a porta quando é roubado. Né? Isso é uma crença, é um ditado tão antigo, mas tão presente, porque é real. Então, a gente vem trazendo, né, esse conhecimento e falando, gente, a gente precisa tocar nesse assunto. A gente precisa falar sobre saúde mental. Vamos para as escolas, mas tem escola que não permite, muitas vezes, que o profissional vá lá dar uma palestra. Seja cobrado ou não. Tem escolas que dizem assim, se eu trouxer esse profissional para aqui, vai se criar algo dentro da escola, um medo. Na verdade, não vai se criar. A gente precisa tocar nesse assunto. Você como pai, eu como mãe, eu preciso falar de certos assuntos com meu filho, inicialmente em casa, né? Tocar em alguns assuntos delicados, porque ele vai saber, com a tela de um celular, ele vai saber de qualquer jeito. Muito desse
esses pais entregam um celular à criança e não tem controle do que a criança assiste. Né? A gente vê nas novelas aplicativos em que você muda o rosto para virar uma criança e falar com uma criança inocente no celular, como meu filho, digamos, que tem 8 anos, ele não vai saber que aquilo é um aplicativo. Ele vai achar que é uma criança falando com ele de fato. Mas por que a gente não toca nesse assunto? Por que é que a gente não convida palestrantes? Por que é que a gente não coloca dentro da escola a psicoterapia dentro da escola? É igual a Primeiros Socorros. Primeiros Socorros era para ter dentro da escola para todos os alunos, né? Mas não tem. O governante não quer investir nisso porque não acha que isso é interessante. Mas agora, depois do massacre, a gente vai investir, digamos, em um policial ou alguém na porta da escola. Você acha que vai resolver? Momentaneamente. Momentaneamente. Correto. Entende? Momentâneo. Porque o assunto da saúde mental, ele é muito mais profundo. Eu não estou dizendo aqui que eu estou justificando a atitude dessa criança que fez isso, não. Mas o que é que está acontecendo lá por trás? O que é que está acontecendo lá nessa questão? Isso não justifica eu sair matando outras pessoas, mas eu estou dizendo que tem algo importante para ser visto. Meus pais antigamente diziam o seguinte: me mostre com quem tu anda, que eu te digo quem tu és. Sim. Isso é um ditado que eles diziam, que hoje eu interpreto. Então é o seguinte: me mostre com quem tu vê, o que tu está aprendendo e o que é que tu vai ensinar. Exato. Porque se os governantes observassem essa utilidade pública que nós estamos configurando aqui, porque quando eu lhe convidei, porque eu percebi em você a forma de fazer terapia de outro ângulo, ou seja, com carinho, com dedicação e com cuidado com o ser humano. É claro que a gente sabe que o bom profissional ele tem que ser remunerado, capacitado para fazer disso o seu trabalho melhor. Porque você sabe que para você hoje ter um estabelecimento que seja tranquilo, salas que seja conveniente para cada terapia, para cada serviço, ela tem que ter a harmonia do que, na verdade, é necessário. Exemplo, uma certa feita, eu estava em tratamento, e aí eu fui em uma sala onde a minha psicóloga, bacana, lá em Camaçari, colocou uma luz azul, uma luz vermelha, depois colocou uma luz branca e disse: mentalize tudo, depois escreva tudo. Aí eu, como eu sempre gostei muito de redação, e aí eu fiz uma redação tremenda. Quando ela leu, ela disse: foi você mesmo. Eu digo: só nessa sala que eu estou aqui agora, refrigerando esse ambiente, veio coisas boas. Sim. Então eu acho que o ditado, ele se cumpre, porque quando o pai dá a um filho um smartphone, 14, 13, 7, 11, e não procura cuidar de uma terapia para que ele seja bem educado, tenha uma cabeça limpa, saiba viver a situação, ele poderia estar hoje melhor. Esse filho que fez esse massacre, a gente temos que entender qual tipo de atividade que ele vivia também na família. Então é por isso que vocês, como profissionais, é muito bom. E foi por isso que eu convidei você para participar. E graças a Deus, a nossa audiência no rádio está sendo muito boa. A gente está apresentando isso, a gente vai transformar depois isso em matéria. Então fica aí a minha fala. Agora eu queria saber de você, como profissional, como é que está o seu consultório, como é que faz para chegar bem próximo de você, como é que faz para entender. Eu, quando cheguei bem próximo de você, eu senti a harmonia, uma áurea boa, no dia que você estava lá. Olha, garanto para você que eu fiquei querendo te entrevistar ali naquele momento. Eu não sei se você se lembra, mas como você tem uma mente trabalhada, vai se lembrar. Você veio até o lado, rodou, aí eu fiquei do lado assim, mas só que eu tinha uma incumbência de entrevistar só uma pessoa, você está entendendo? Aí eu desejo dentro de rapaz, que áurea boa. Então, quando você passou, eu senti uma áurea de paz, uma áurea de tranquilidade. Eu acho que um profissional que trabalha com vidas, ele tem que ter essa áurea. Então, eu queria que você falasse aqui para o nosso público, falasse como é que pode ser feito esse tipo de terapia, a forma e a qualidade de vida melhor, indo até você, indo até o local onde você exerce essa atividade. Fale para a gente aí, se sinta à vontade. Nós ainda temos 30 minutos para falar o que nós queremos. Tá certo. Eu vou falar sobre essa questão de você sentiu, né?
a gente tem as nossas interocepções, né? É aquela coisa que a gente diz assim, eu conectei com a pessoa ou não conectei. Isso é o seu corpo falando. E dentro da terapia, a gente analisa isso também. E a gente traz isso, né? A gente acredita que é muito, como é que eu posso falar? Real. O que seu corpo diz, o que seu corpo traz. E o que é que você sentiu? Por que é que você sentiu? Você estava aberto no momento ali em que você diz, ó, estou aberto, eu quero ouvir o que é que está sendo dito. Eu estou aqui, estou presente. E a pessoa passou e eu senti paz. Eu sempre trago para dentro dos meus atendimentos aquela questão com os meus pacientes. Ó, a gente é muito mais igual do que diferente, tá? A diferença aqui é que eu sei um pouco mais da sua história. Eu estudei essa área e eu tenho técnicas. Mas a gente, aqui no meu consultório, por exemplo, a gente tem um ambiente onde a gente lida, isso é a questão geográfica aqui dentro do consultório, onde eu coloco o paciente na cadeira igual a minha. Isso na mente dele já traz essa questão de, olha, estou aqui, está mais próximo de mim. Não é Patrícia que está lá no céu e eu estou cá embaixo. Não, a gente está bem junto, né? Toda a cor que eu utilizo aqui no meu consultório, a cromoterapia, que é o que a sua terapeuta utilizou, eu também uso aqui, né? A aromaterapia, os aromas, o aroma que traz relaxamento, o aroma que te traz ativação, né? O aroma que te traz calma. Tudo isso trabalha na mente do ser humano. Então, eu utilizo aqui no meu consultório. Muitos dos meus pacientes dizem, poxa, quando eu chego aqui, eu já sinto paz. Por quê? Porque as cores, a psicologia das cores é utilizada aqui dentro. Então, eu não utilizo cores vivas, eu não utilizo cores muito fortes. Eu já estudei todo o ecossistema para trazer para o meu paciente o conforto que ele precisa e a tranquilidade que ele precisa. Para que ele se sinta respeitado, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta pertencente a esse lugar. Porque aqui, apóstolo, a gente vai ter conversas tão profundas que muitas vezes o seu pai, a sua mãe, a sua família não sabe, mas eu vou saber da sua vida, daquilo que você passou. Entende? Então você vai ter tanta abertura comigo, você vai contar tanta coisa profunda da sua vida, que para isso, o mínimo que eu tenho que trazer para você é um ambiente confortável, acolhedor e muito respeito. Eu não posso trazer julgamento à sua história, eu não posso julgar os seus pais, eu não posso julgar porque você cometeu A ou cometeu B, não importa. Você está trazendo para mim porque você criou confiança. Então, tudo isso é interessante. Por isso que existem N profissionais e você diz assim, por que alguém está com a agenda cheia e por que alguém está com a agenda vazia? Estudou no mesmo lugar. Por quê? Porque além da técnica, a gente aprende a vivência real. Não é só técnica, é conexão. Eu me conecto no olhar com você. Eu me conecto no sorriso quando eu te recebo aqui na minha porta. Eu te conecto com, às vezes, o abraço que você quer receber quando você chega. Ou não, muitas vezes eu não quero abraçar. E eu estou tão conectada com você que eu percebo isso antes da fala vir, né? Então, isso é tão importante para a ligação paciente, né? Paciente, cliente, profissional. Eu atuo aqui em Simões Filho de forma presencial. Sim. Mas hoje, na forma online, a gente pode estar em qualquer lugar, né? Com certeza. Eu tenho um paciente de São Paulo, eu tenho um paciente de Fortaleza, eu tenho um paciente do Rio de Janeiro, eu tenho N pacientes que nunca vieram aqui no consultório. Mas a gente faz a parte online também. Estão sendo bem, viu? Eu mesmo hoje, por exemplo, essa entrevista para mim hoje, ela foi uma terapia. Eu tô, na verdade, estou aproveitando e ó, a harmonia subindo para ficar bacana. Que bom, eu fico muito feliz. E assim, aqui eu fico próximo do Atacadão, próximo entre o Colégio Semage, para quem mora aqui no Major Tapioca, ou quem conhece esse bairro, né? Entre o Atacadão e o Semage. O nome do espaço é Espaço Florescer. Eu sou especialista em mulheres, em atendimento para mulheres, sou especialista em trauma. Então, muitos desses traumas aí, como eu falei lá na palestra onde você estava, né? Trauma de relacionamento, trauma de infância, a gente vai tratar e atuar aqui no consultório. O meu foco é atendimento
trazendo a mulher para melhorar a sua autoestima, para que ela coloque a autoestima dela lá em cima, mas para isso não é só se arrumar, não é só estar maquiada, não é só estar com o cabelo bonito, não. A autoestima vem de dentro. É como você se vê. Então, aqui no consultório, eu vou descobrir como é que você se vê. Além do que a sociedade vê. Muitas vezes você me diz assim, poxa, Paty, parabéns, você tá bonita. Mas será que eu me vejo como bonita? Será que eu acho que eu tô bem? Será que eu acho que a minha autoestima tá boa mesmo? Né? Eu recebo mulheres que muitas vezes não sabem nem receber um elogio. Mulheres fantásticas, maravilhosas, mas que chegam com a autoestima tão baixa que quando você elogia, ela diz, não, são seus olhos. Entende o que é isso? A autoestima dessa mulher já foi tocada lá atrás. Aonde? Não sei, na infância, no relacionamento. E aí a gente vai investigar isso, né? Então, o meu Instagram é Patrícia Souza Terapeuta. Lá no meu link do Instagram, na bio, tem o meu contato imediato para agendar consulta. Né? Então, você clica lá no meu contato, ele já vem aqui para o meu WhatsApp. Então, esse é o acesso para que as pessoas tenham esse canal de ligação comigo. Também sou palestrante, então você precisa levar um tema para uma empresa, para uma escola, para uma instituição. Eu preciso entender qual é o seu tema, a gente vai analisar e eu vou trazer isso na ótica da saúde mental lá dentro, alinhado à saúde mental. Então, eu sou aberta a convites nesse sentido, tá? E estou à disposição. Um outro detalhe, você falou sobre leveza. Não existe, na minha visão e dentro da terapia sistêmica, onde a gente traz o bem-estar para o paciente, a gente aprendeu sobre terapia, a gente faz isso no consultório, mas quando a gente não faz na própria vida, isso não funciona por muito tempo. Isso não se sustenta. E o que é isso dentro da visão prática? Terapeuta precisa fazer terapia. Psicólogo precisa fazer terapia. Entende? Por quê? Como é que eu vou entender as suas limitações se eu não faço em mim? Como é que eu vou ter propriedade para te sentir, para falar com você, para te acolher, se eu não faço em mim? Entende? Tem que ter A gente aprende, tem que ter experiência. A gente tem toda uma prática assim que nos habilita, tá? Saiu da faculdade, você está formado, você está habilitado a trabalhar. Mas eu trabalho, a minha linha terapêutica trabalha com as sensações, com o sentir, com o corpo do paciente, com estar presente, com estar conectado. E quando eu estou em um processo que eu não estou muito bem, eu não consigo me conectar com o paciente. Então eu preciso estar também em terapia. Na verdade, você está preparada para tudo, né? A mente sua tem que estar tranquila para atender, para, na verdade, incentivar, para movimentar. Digo para você que às vezes eu estou no rádio e às vezes eu perco a sintonia da coisa, mas tem hora que é o seguinte, que eu boto uma música, uma canção, aí a canção agita a gente assim, a gente muda a voz, muda o talento, muda as reticências, muda as pontuações, a gente traz a informação que você diz, como foi que eu dirigi essa programação? Já acabou, já acabou. Então, eu vejo. Patrícia, eu queria que você falasse um pouco por que as mulheres são mais sofridas do que os homens na questão da terapia, ou seja, você citou aí, e eu aprendi na terapia, e hoje eu já mudei até os meus comportamentos. Eu acho que quando a gente fala para uma mulher assim, você está bem vestida, ou ela sente aquela reação assim, de satisfação. Mas a gente, homem, quando a mulher fala assim, você está bem vestida, a gente não tem essa reação, a gente acha que é normal, porque a gente está bem vestido. Isso na terapia provoca algo melhor para a mulher ou para o homem? Quem é mais voltado a estar na terapia? É mais a mulher ou é o homem? Muito mais mulher. Muito mais mulher. Eu tô te falando isso porque, por exemplo, na sala do meu curso, onde eu estudei a terapia, 90% eram mulheres, 10% eram os homens. Então, a gente você precisa hoje dar uma aula aí para os homens. Como tratar uma bela mulher. Né? E assim, trazendo ainda para a parte prática, ainda existe muito preconceito na área masculina. Os homens acreditam que as mulheres têm mais problemas. Sabe por quê? Porque eles não foram criados para se abrir. Os homens foram criados para ser fechados. Se travar. Ir lá e resolver. Se travar.
Vá lá e resolva. Homem não chora. Homem não reclama. O homem tem que ir lá e dar conta. Então, isso tudo está aí na mente dos homens, latente, dizendo que homem chorar, homem reclamar que está doendo, é um preconceito. Então, não é homem, está errado. Então, isso, o que acontece com os homens? Os homens se fecham. Eles têm problemas. Eles têm questões que são do masculino, de toda uma crença, de toda uma sociedade, mas eu não vou falar. Porque se eu falar, eu vou ser mal visto entre a minha própria categoria ali de homens. Então, isso não quer dizer que não exista problema, existe. Mas a mulher, ela é aberta. A mulher tem que comunicar. A mulher tem que buscar apoio. A mulher tem que dar a mão à outra. Então, a gente já faz isso de forma muito mais natural. E os nossos problemas a gente resolve muito mais rápido. O que eu acho interessante, viu, Patrícia? Desculpa aí. O que eu acho interessante é que a mulher atual hoje, ela entendeu e nós, homens, estamos entendendo. Ó, a mulher hoje, ela tem o seu lugar onde ela quiser. Esse negócio que a mulher tem que pilotar um fogão, tem que operar uma geladeira, tem que operar uma vassoura. Isso não é mais tempo da gente, nós homens, querer criar essa situação, porque ela pode fazer tudo isso, sim. Eu estou dizendo por mim, porque hoje em casa eu já cozinho, eu já lavo roupa, eu já limpo a casa, eu já trato do que é meu, porque eu aprendi que a mulher em si, ela é uma pessoa especial. Não é aquela mulher que eu tenho que entender que ela é a minha empregada e eu tenho que fazer. Se ela fizer, vai estar ótimo. Se ela não fizer, nós faz junto. Você está entendendo? Então, nas minhas viagens, quando eu saio hoje, eu chego a preparar a minha alimentação sozinho, porque eu aprendi em casa. Eu sei fazer, na verdade, a minha alimentação, já sei lavar minha roupa direitinho, como os pontos. Não é igual a mulher, né? Que mulher você sabe que é mais delicada na roupa, coloca e tal. Mas a gente, eu mais aprendi. Então eu percebo hoje que a mulher, ela tem avançado muito. E eu queria que você se expressasse isso como mulher que você é, certo? Uma senhorita que você é. Porque os homens, na verdade, confundem a mulher como empregada. Confundem a mulher como se fosse uma escrava. Confundem a mulher como se fosse aquela mulher que está ali só para botar a comida dele, lavar a roupa dele e cuidar dos filhos. A gente tem que entender que já acabou esse tempo. Mas isso não pode mudar no vínculo de relacionamento. Ou seja, os dois estão hoje para compartilhar. Então, aproveitando a oportunidade que nós estamos agora, eu estou falando aqui com Patrícia, psicoterapeuta, certo? Trazendo para vocês que estão agora no rádio, para vocês que estão agora na nossa página, para vocês que estão agora curtindo, que eu estou falando com ela aqui sobre a questão da mente. A vocês homens, como vocês deveriam mudar. Então, eu queria que você desse aí uma fala aos senhores homens, que eles precisam procurar a psicóloga terapeuta Patrícia Souza, na cidade de Simões Filho, para ser tratado, para que o seu casamento seja um casamento, ó, top. Pois é. Eu costumo dizer que os tempos mudaram. É o que eu te falei hoje. Eu disse, será que a gente precisa ser igual aos nossos pais, aos nossos avós lá atrás? Isso era algo da época. Isso precisou ser feito lá. Será que em 2023 a gente precisa instalar alguns filtros? Tem alguns valores que vão ultrapassar esse tempo e vai vir com a gente, mas tem algumas coisas que já deu. O tempo já acabou. E essa mudança de mentalidade, mulheres, homens, afazeres, ajuda, contribuição, é diferente. Eu hoje, como mãe, eu crio meu filho de uma forma diferente que minha mãe criou meu irmão. Então eu digo, não, você precisa contribuir sim em casa. A gente mora junto, você precisa sim ir lá forrar sua cama, você precisa sim, vamos lá colocar a mesa do café. Se necessário, você precisa aprender. Porque os tempos são outros. Se o meu filho, daqui a 20 anos, digamos, disser assim, mãe, eu vou morar sozinho, quem é que vai fazer as coisas para ele, se não ele mesmo, por um tempo? Então, eu preciso mostrar a ele, sim, lave prato, sim, coloca ali, meu filho, um cuscuz do fogo, vamos lá. Né? Então, eu preciso criar uma mentalidade diferente. A minha mãe pensou de forma diferente, né? E eu acredito que os tempos eram outros. Meu irmão provavelmente tem algumas dificuldades nesse sentido, mas o meu filho, a gente veio de uma sociedade machista, que ainda é machista, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. O meu filho
tem um afazer em casa, não vai mexer na masculinidade dele, na escolha sexual dele, isso não tem nada a ver. Mas na minha época lá atrás, o homem que pegava na vassoura, entende? Tem um preconceito nisso, gente. Isso não faz sentido. A escolha sexual não é pautada se você faz algo em casa ou não, né? Os pais estão mudando, os homens estão mais presentes, contribuindo na criação dos filhos. Eu e meu esposo reveza, na escola tem reunião, essa semana eu vou, na próxima semana eu vou. É você que vai. Então isso é mudança de mentalidade, isso vai quebrando os padrões devagarzinho. Mas para isso você precisa ter consciência. Hoje, com a dupla jornada que a gente tem, a mulher que cuida da casa e a mulher que trabalha fora, o homem quer aquela mulher lá, maravilhosa, feminina, lady, cheirosa, maravilhosa. Se ela tem dupla jornada e quando ela chega em casa junto com você, porque muitas vezes ela sai com você e chega com você, ela vai fazer tudo. E você quer que ela esteja cheirosa, lady, te tratando bem, com todo cuidado, com um sorriso no rosto. E se isso é uma rotina, se ela está cansada, como é que ela vai te dar isso? Como que ela vai oferecer? Se ela está sobrecarregada. Então, se muitas vezes você divide ali uma coisinha com ela, você já, ó, deixa eu dividir. Desde que eu faço isso, você faz isso. Fica mais leve, fica mais tranquilo para vocês. Ah, amor, então tá, vamos deitar mais cedo, vamos conversar. Porque se a mulher chega, sai com você, junto com você do trabalho, e ela chega e vai cuidar de todos os afazeres sozinha, 10 horas da noite ela tá acabada. Ela tá cansada. E muitas vezes o homem diz assim, eu olho lá fora e digo, aquela mulher lá fora é mais bonitinha, ela é mais ajeitadinha. Será que ela tem essa rotina? Será? Será? Será que se ela for morar com você, ela vai continuar sendo felizinha e bonitinha desse jeito? Então, entende? Essa pergunta a gente não se faz, a gente olha o superficial, né? Olhar Patrícia Souza ali e tal, maquiada, dando entrevista. Sim, a minha rotina em casa, com minha criança, na escola, atividade da escola e tal. Entende, gente? Isso é a vida real acontecendo. Vida real fora do Instagram. A gente só posta aquela parte mais bonita, aquela parte mais tranquila, né? Aquela beleza. Filtro, usa filtro. Né? O filtro. Tira o filtro. Quando eu vou, eu procuro os melhores lugares, viu? Eu não fico mais em qualquer lugar, não. Tirar foto, às vezes eu olho para o ambiente primeiro, para depois eu ver o que é que vai ser fotografado. Patrícia, foi muito bom falar com você. Lhe digo para você que essa entrevista, das demais que nós temos feito, essa para mim foi uma das entrevistas muito pessoal e muito particular dentro de mim, porque é o seguinte, eu sou carente disso que você falou aí. Eu vivo fazendo os meus tratamentos, quem me conhece sabe, primeiro porque eu tenho uma vida ativada, entendeu? E você deu uma palavra aí do homem respeitar o direito e a mulher respeitar o direito do homem. Biblicamente tem uma palavra chamada benevolência. O que é benevolência? Você ser benevolente, está cansado, você tem que entender. Mas se no momento precisar, seja benevolente, faça mesmo cansado ou não cansada. Então a gente tem que ser benevolente a isso. Então, para mim, foi muito importante estar falando com você. Espero que a gente tenha outra oportunidade para a gente comentar com outros temas diferentes. Essa foi o primeiro encontro, você aqui participando aqui no Rádio Miab, aqui na TV Notícia do Povo, através do Instagram, @TV Notícia do Povo, como importante, os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. É importante isso, ouvir. E eu espero que os governantes possam entender essa aula que você deu hoje aí e possa estabelecer profissionais, independente dos massacres que está acontecendo, já era para estar atuando, independente dos custos, porque tem outros custos maiores que eles fazem. Então o custo mental, o custo pessoal é muito importante para que a gente se sinta bem. Então muito obrigado pela sua participação. Deixaria com você agora as considerações finais para dar o prosseguimento, porque eu vou estar às 22 horas com a segunda edição, transmitindo. A partir de quando você desligar, eu já vou configurar isso em matéria e publicar em todas as redes sociais, para que as pessoas que não assistiu, assistam e a gente leve o que é melhor. Eu não quero like,
O que eu quero é a atenção do público, entender que tem uma profissional em Simões Filho, capacitada, preparada, ótima para fazer o trabalho e que tem um radialista que transmite as informações para que essas pessoas se sintam bem. Muito obrigado pela sua atenção, ao carinho, ó, nesse coraçãozinho velhinho que está aqui, cansado, mas que você seja sucesso em tudo que a gente puder fazer com você. A gente vamos estar aqui para te dar esse total apoio. E sei que você já vai ser convidada para outra emissora. Logo, logo você vai receber e lá vai ser presencial, porque o meu amigo radialista já me deu uma ligada aqui e já disse: rapaz, onde foi que você conseguiu essa peça brilhante? Eu digo, andando no caminho da estrada a gente consegue ver as coisas boas. Então, muito obrigado. Deixa suas considerações finais. Foi muito bom falar com você. Obrigada. Agradeço pelo carinho. E eu me antecipo, né, dizendo que eu estou sempre à disposição para falar, à disposição para levar conscientização para as pessoas, através do acolhimento, através da terapia, através do meu conhecimento. Então, quem quiser mais contato comigo, segue o Instagram, Patrícia Souza Terapeuta, e eu estou lá à disposição de todos vocês. Obrigada pelo convite. Valeu, valeu, Patrícia, um abraço, fica com Deus e Deus abençoe vocês. E nós conseguimos aqui a nossa programação. E logo mais eu estou às 22 horas com vocês através do site que é o www.tvnoticiadopovo.com.br, porque aqui você fica informado de tudo. TV Notícia do Povo, através das transmissões. Valeu, Patrícia, um abraço e finalizamos essa programação. E logo mais às 22 horas, eu e você, junto na telinha do site da TV Notícia do Povo e no Rádio Miab. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Amém.